Bora lá, nação, então, para as últimas notícias do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Curitiba por 3-2. E nós vamos analisar aqui porque a imprensa esportiva falou sobre alguns erros que o Flamengo está cometendo, né? Então vamos analisar todas as informações do Mengão. Gostaria que você chegasse aqui, primeiramente, deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva e faça parte do nosso canal, porque aqui é notícias e informações do Flamengo, tá bom? Vamos analisar aqui o Denilson e Renata Fã, falando sobre a vitória do Flamengo e o golaço do Gerson, e também os comentaristas do programa da ESPN Brasil, trazendo as últimas notícias do Mengão, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, créditos, canal ESPN e canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Jogo movimentado no Couto Pereira. Logo no início, o Felipe Luiz derrubou o Robson dentro da área. Pênalti para o Coritiba. Robson bateu no alto e fez 1-0. Nem deu tempo de comemorar. E mais um pênalti, dessa vez para o Flamengo. Marcelino Moreno derrubou Wesley. Gabigol foi para a cobrança e deixou tudo igual. No lado do rubro-negro, Bruno Henrique era o destaque. O atacante criava as melhores jogadas. Nessa aí, cruzou para trás e Gabigol parou no travessão. Na sequência, o camisa 27 criou mais uma boa oportunidade. Passou por dois e encontrou o Vitor Hugo. O volante ajeitou para Arrascaeta e o uruguaio colocou na rede. O gol da virada. O Flamengo teve outras chances de fazer o terceiro, com Bruno Henrique e Léo Pereira. Ainda no primeiro tempo, o Matheus Cunha fez ótima defesa na cabeçada de Robson. Na sobra, a bola bateu no braço de Wesley e os jogadores do Coritiba ficaram pedindo pênalti. No segundo tempo, o Coxa precisou de apenas 35 segundos para empatar. Jamerson cruzou, Fabrício Bruno falhou e Edu fez o gol. Deu ânimo, os donos da casa passaram a assustar mais. A preocupação hoje é que o time tende a ser defensivamente um pouco vulnerável. Então vamos ter que mudar a forma ou nomes próprios para tentar ser uma equipe mais sólida nesse aspecto. O Flamengo errava muitos passes e pecava na marcação. O jogo se encaminhava para aquele 2-2 frustrante para o time de Sampaoli. Mas aí a individualidade apareceu. No último lance da partida, no apagar das luzes, Gerson acertou um lindo chute. 3-2, vitória suada em Curitiba. Aquele abraço no treinador. Se encontrou com um gol muito cedo, que gerou algum tipo de dificuldade anímica. Tomou um gol muito cedo, o que gerou uma dificuldade anímica junto com o desgaste. Alguns jogadores que vinham um pouco complicado, com um alerta físico, como o Bruno Henrique e o Pulgar. Mas a equipe com mais desordem foi buscar. Creio que, no balanço, a vitória foi merecida do Flamengo. Mas, como sempre falo, muita coisa para corrigir. A responsabilidade, enfatizo, ela é toda minha, tá? Mas eu, como líder desse grupo também, eu tenho que delegar as responsabilidades, né? Tem certas situações que fogem do contexto tático, do contexto da estratégia do jogo, né? Então a gente tem que se cobrar com relação a isso, e eles foram cobrados. Oscilando em desempenho, o Flamengo foi salvo pela individualidade. Chegou aos 35 pontos e está a 13 do líder Botafogo no Brasileirão. Como foi eliminado da Libertadores, Sampaoli tem o tempo ao seu favor. Só se preocupa com o Brasileirão até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, que está marcado para o dia 17 de setembro. O próximo confronto do rubro-negro é sábado contra o Internacional, no Maracanã. Sempre é bom tempo de treinamento. Sempre é bom tempo de treinamento, mas a evolução está relacionada com aquele que projeta e também aquele que executa. Temos que saber que o futebol tem muito a ver com estruturas ofensivas e defensivas. Ofensivas e defensivas. Sem perder a 3 jogos, Sampaoli ainda busca um futebol mais convincente. Agora o Flamengo tem uma semana inteirinha para treinar para a próxima partida do Brasileiro, que é contra o Internacional, como bem lembrou a Tati.
Mas vamos falar um pouquinho do jogo. Bora, Coxa, numa situação horrorosa, lutando, mas permanece no Z4. E a gente está mostrando o momento mais emblemático do jogo. Quando o Gerson define o placar em 3-2 e vai direto, fecha até o olhinho, olha que bonitinho. Abraço de olho fechado, é um abraço carinhoso, aí, né? Não é assim? Tem um sentimento aí, né? Aqui, envolvido, ó. né? Olha lá, vamos, doutrinador, tamo junto. Olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas fato é que quando os caras resolveram finalmente conversar, colocar os pingos nos is e nos jotas, parece que o Flamengo tá pelo menos mais consciente, mais focado em objetivos. Um jogo que poderia ter terminado empatado, o Gerson definiu a partida. O Coxa não jogou mal, teve seus momentos diante do seu torcedor. Mas o Flamengo tem elenco, tem técnica e lutou até o final. Quando você joga com o time com a qualidade do Flamengo, as oportunidades, sejam elas muitas ou poucas, durante o jogo você precisa aproveitar o máximo delas. O Curitiba não conseguiu fazer isso, acabou sendo surpreendido no finalzinho. Vale lembrar aqui, Loirão, e dar uma moral pro Bruno Henrique, que o Bruno Henrique tem jogado... eu acho que alcançou o nível que ele já jogava antes da lesão dele. Um jogador extremamente importante. Ele joga dos lados do campo e em algum momento na segunda parte, já pro finalzinho, ele ficou mais centralizado. O São Paulo já fez isso algumas vezes com o Bruno Henrique. Mas falando do Curitiba, o Curitiba luta na parte de baixo da tabela praticamente o campeonato inteiro. Só que esse tipo de jogo, contra um adversário do tamanho do Flamengo, você precisa aproveitar as oportunidades. Se você não aproveita as oportunidades, uma hora ou outra, o maior time, com todo o respeito, ou de repente com um salário melhor, tecnicamente o time melhor, ele vai ter uma oportunidade e ele vai acabar aproveitando, como foi o caso do Gerson no final do jogo. O Coritiba ainda reclama de um pênalti, uma bola na mão do Wesley. Mão na bola ou bola na mão? É uma discussão essa parada, né? Mão na bola, bola na mão. Tem sido intensa e frequente. Pra mim não teve a discussão. intenção nenhuma, um movimento completamente natural do Wesley. Você vê que há uma finalização, ele tenta chutar, ele erra, bate no goleiro, aí vai no braço dele. Ele tá de costas, a bola bate no braço dele. Pra mim, o árbitro Klaus, nesse caso, teve aí tomou a decisão correta, na minha opinião. Bom dia a você, Bruno, aos companheiros nos estúdios, o Marimar, André Donk, ao Fã de Esporte. Flamengo está de folga, né? Flamengo sempre vem em voo fretado quando viaja para jogar fora do Rio de Janeiro e volta logo em seguida após o jogo. Então hoje é um dia de folga. Nós estamos aqui na sede do Flamengo, na Gávea, e conversando com um torcedor ou outro, vendo as mídias sociais, para sentir o termômetro dessa vitória, né, em relação aos torcedores rubro-negros. E praticamente é uma unanimidade, né? O Flamengo está vencendo sem convencer. Tirando aquela vitória contra o Grêmio em Porto Alegre, primeiro jogo da Copa do Brasil, né, desta fase semifinal, o Flamengo não vem convencendo o seu torcedor. Quando consegue vencer, é uma vitória como a de ontem, uma vitória em que o jogo foi equilibrado contra um adversário que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e atuando em casa. Mesmo assim, o Flamengo não fez uma boa atuação, ganhou com um gol espírita praticamente. O Gerson não é de chutar muito, né? Acabou chutando aos 48 minutos do segundo tempo, uma bola praticamente ali de fora da área, que entrou no ângulo, né? Então o torcedor do Flamengo não está satisfeito com o Sampaoli, não está satisfeito com as atuações do Flamengo. É quase que uma opinião unânime de que ele mexe demais no time. O torcedor quer saber qual é o time titular e não consegue saber. Claro que o Sampaoli tem suas estratégias, né, para cada jogo, o que ele acha melhor, mas o torcedor do Flamengo quer uma definição, quer saber quem é o titular. A se destacar a atuação do Bruno Henrique, que está voando realmente, muito torcedor achando que não entende por que ele não foi convocado para a seleção brasileira. Se seleção é o momento, por que o Bruno Henrique não foi convocado? O segundo gol do Flamengo foi uma arrancada espetacular, jogando a bola na frente, driblando a dois, cruzando, né? Aí acabou saindo o gol do Arrascaeta. É essa a opinião do torcedor do Flamengo. O time não está convencendo. Muito torcedor preocupado com o que o Flamengo pode realizar contra a equipe do São Paulo, né? Vem aí as finais da Copa do Brasil e o torcedor está preocupado com o que esse time está realizando. Daqui a pouco a gente vai debater, porque o Flamengo vai ter um tempo para se aprimorar até o primeiro jogo da final contra o time do São Paulo. Mas não está agradando não esse Flamengo.
Essa semana vai ser assim de muito trabalho, né, Cícero? Pelo menos eu acho que quem esse agrada ao torcedor é o Arrascaeta. Pelo menos eu imagino, tá? Nos números, ele tem pontos importantes aí desde que o Sampaoli chegou. Ele não é o que mais joga, pelo contrário, só o 11º, mas ele é o terceiro em gols, o primeiro em assistências e somados esses dois números, ele é o primeiro em participações em gol, com 14 ali no total. É pro torcedor do Flamengo estar comemorando hoje a vitória, o golaço do Gerson no finalzinho, ou ficar um pouco preocupado, como o Cícero estava falando? O torcedor do Flamengo, ele é naturalmente exigente, né? E ele acostumou ao longo do tempo, e acho que dá para falar também que, por causa dos investimentos, a cobrar bom futebol. Resultado, quer queira, quer não, Bruno, o Flamengo tem resultado, tem vitórias com muita frequência, ganha com muita frequência. Quando ficam 2, 3 rodadas sem ganhar, é um absurdo. Então, assim, eu entendo o coro. E eu confesso, no alto da minha ignorância, que esperava mais regularidade do time do Flamengo. Eu entendo também que o Jorge Sampaoli, assim como o Dorival na temporada passada, que eles chegaram e a eles não foi oferecida a pré-temporada. Chega, vão ali, vão ajustar aqui, acerta cá. E com competições, com muito valor envolvido, com um ambiente externo não muito favorável, muitas vezes com problemas dos bastidores e tal. Ainda assim, pela qualidade do trabalho, pela experiência, eu esperava que o Jorge Sampaoli conseguisse dar um padrão mais rapidamente. O time é um time muito bom com a bola, mas é um time, assim como vários times do Jorge Sampaoli, é um time que sem a bola tem mais dificuldade. E ontem, como a gente mostrou ali nos lances, não é, Dom? Que o 3-2 até poderia ter sido para o outro lado. Por alguns centímetros não foi. Exato, e até eu entendo perfeitamente a declaração do Kozlowski, porque poderia ter caído para o outro lado, aquela bola que a gente mostrou na situação de bola parada do Curitiba. E o que me pega muito do Flamengo é o ponto que o Marra tocou, a regularidade. Você vê um time que alcança grandes atuações, alguns casos individuais, o próprio Arrascaeta a gente já falou, o Bruno Henrique talvez o melhor reforço do Flamengo em 2023, considerando que ele retorna agora. Mas é um Flamengo que, você olha o jogo contra o Cuiabá, que foi um desastre, a forma como sai da Libertadores, mas a forma como se impõe diante do Grêmio fora de casa. Então, é um time que tem dificuldade de manter o padrão. A qualidade está lá. Mas a irregularidade que pega. Você pega hoje, se fosse hoje a final da Copa do Brasil, eu não conseguiria apontar um favoritismo, quando ele deveria ser do Flamengo pela qualidade do elenco. Mas o São Paulo tem equiparado tanto que hoje eu não consigo apontar um favorito. Acho que dá até para apontar o São Paulo hoje, não dá? Eu colocaria equilibrado pensando no potencial técnico do Flamengo, mas acho que o São Paulo é mais convincente hoje. Talvez seja mais, apesar de ter perdido também jogos aí ou pontos no Brasileiro, mas talvez seja mais clara ali uma regularidade no trabalho, né? Talvez não nos resultados, mas no trabalho sim. E tem outra coisa que eu acho que não ganha ponto, mas ganha jogos, né? Assim, que é o São Paulo pode sentir mais o momento decisivo. O Flamengo é um time que às vezes vai durante a campanha fraquejando e chega na hora da decisão, acabou. Mas isso estou falando aqui, do ar-condicionado, tranquilo, na hora do campo. E outra, tem tanta coisa ainda para acontecer, né? É isso. E até lá muita coisa pode mudar. Ô Cícero, o que me chamou a atenção ontem, depois eu quero que o Donk e que o Marra também comentem, se eles viram assim, né? Mas no segundo tempo, até as substituições que o Sampaoli fez, me parece que foram muito para tornar o time também mais veloz e até especular um contra-ataque, né? E o Flamengo tentou fazer isso em alguns momentos, mesmo não sendo, acho que, a principal característica dos trabalhos do Sampaoli. O torcedor, ele viu dessa maneira também, Cícero? Olha, o torcedor, é engraçado que o torcedor não fica vendo parte tática, né? O torcedor não fica analisando parte tática, o torcedor fica analisando o desempenho num todo e as atuações dos jogadores e como o time se porta em campo, né? Já tem algumas coisas que praticamente são unânimes, né? O Everton Ribeiro, que é um jogador muito técnico, claro, não tem mais aquele gás para jogar 90 minutos, mas é um jogador imprescindível tecnicamente. Hoje ele é reserva. Está provado que hoje, com essa formação tática que o Gerson passa a ser um jogador mais adiantado, às vezes sendo até um ponto esquerda, com o Bruno Henrique caindo ali no comando de ataque, o Everton Ribeiro é um reserva, jogador para o segundo tempo, né? O Ayrton Lucas, que a maioria dos torcedores acham que tem que ser titular, hoje praticamente está se vendo que depois que ele reclamou aí, que foi substituído, que não tem jogado com frequência, o Felipe Luiz virou titular com seus 38 anos, sem ter gás suficiente, sem ter preparo físico para jogar 90 minutos com a mesma intensidade.
é outra reclamação da torcida do Flamengo. O Ayrton Lucas deveria ser titular. Então, o Pedro, por exemplo, tem entrado pouco, né? Quando entra, né? Então, o Everton Cebolinha é um jogador que praticamente saiu fora dos planos do técnico Sampaoli. Ele não entra nem entre os 5 que entram no segundo tempo, ele não tem entrado. Se a gente for ver os últimos jogos, acho que ele não entrou nos últimos jogos nem um minuto sequer, né? Com 5 substituições. Então, essa situação toda que a torcida está cobrando. A torcida não quer saber se o Flamengo está jogando no contra-ataque ou se o Flamengo está tendo mais posse de bola e encurralando o adversário na saída de bola. Ela quer ver tudo isso traduzido em grandes atuações, passando por cima dos adversários pelo poderio técnico que o Flamengo tem, jogando contra times que muito menos poder técnico, como é o Coritiba, uma folha salarial deve ser 10 vezes menor que a do Flamengo. Então, é isso que está deixando a torcida do Flamengo preocupada. Ela não consegue ver em campo essa superioridade financeira, estrutural e técnica do time em campo. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. O Mengão venceu, então, o Curitiba por 3-2, não conseguiu convencer, né? Mas o importante é que venceu. Diminuiu a distância que estava com o Botafogo. O Flamengo, o Botafogo na rodada vinha empatado, o Flamengo conseguiu a vitória. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. O Flamengo continua a preparação agora para a Copa do Brasil, né? Final da Copa do Brasil, o Flamengo precisa desse título para poder salvar a temporada 2023. Nação, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais notícias e informações para vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.